Olá, pessoal! Estamos de volta para mais uma aula de matemática. Sou o professor Lucas e hoje nós vamos falar de resolução de situações problema envolvendo elementos de prismas e pirâmides. Tudo bem? Mas para isso a gente vai tentar relembrar um pouquinho o que a gente viu lá na nossa aula passada, beleza? Então, acompanhe comigo aí, Então, nós vimos lá na aula anterior, nós falamos que os sólidos geométricos estão no nosso dia a dia, né, em prédios, em armazenamento de gás, né, em vários locais, né, até mesmo dentro da nossa casa. E também que existem os poliedros e os não poliedros, ou corpos redondos, não é? E também nós falamos de alguns elementos desses poliedros, né, que são as faces, arestas e vértices, beleza? E também nós falamos sobre a diferença entre prismas e pirâmides, ok? Muito bem, continuando, então vamos relembrar um pouquinho aí, Então nós temos aí alguns elementos. Observe esse cubo aí que está aparecendo, Então nós temos aí as faces, certo? E uma face especial que fica embaixo, nós chamamos de base, certo? A base desse poliedro, certo? Desse cubo. O encontro das faces, nós chamamos de arestas, ou seja, as linhas, nós chamamos de arestas, ok? E o encontro das arestas, nós chamamos de vértices, ok? Muito bem. Então, pessoal, observe a figura do cubo abaixo e responda. Então, nós temos aqui um cubo e nós vamos tentar responder algumas perguntinhas, beleza? Letra A diz o quê, Cada região plana da superfície de um sólido é chamada de... Então, essa região plana que forma esse poliedro, que forma esse cubo, é chamada de quê, pessoal? É chamada de face. Exatamente no cubo, todas as faces são quadradas, ok? Letra B, pessoal. A linha de encontro de duas faces em um sólido chama-se... Então, se eu tenho duas faces, elas se encontram, essa linha de encontro nós chamamos de quê, pessoal? De aresta, beleza? Letra C. O ponto em que três ou mais arestas se encontram é denominado, então, o encontro dessas linhas, dessas arestas, nós chamamos de vértice, beleza? Muito bem. Então, continuando, pessoal, nesse mesmo cubo nós vamos responder a letra D, Determine o número de faces, arestas e vértices. Então, vamos tentar determinar os números de faces, pessoal. Faces quadradas aí nós temos quantas? Então, nós temos a face de trás, a da frente, duas faces laterais, ok? Nós temos aí 2 mais 2, 4, né? E nós também temos a base, 5, e a base de cima, certo? A face de cima, totalizando 6 faces, ok? Agora o número de arestas. Nós temos quantas arestas, pessoal? Quantos encontros de faces aí? Então, vamos tentar olhar aqui primeiro em cima, certo? Nós temos em cima quantas linhas, quantas arestas? Então, nós temos 4 arestas. Se eu tenho 4 arestas em cima, logicamente, nós vamos ter 4 arestas também embaixo, totalizando 8 arestas. E falta agora as arestas laterais. Contem aí quantas arestas laterais nós temos. Também 4. 8 mais 4, nós vamos ter 12 arestas, certo? Muito bem. E agora falta o número de vértices. Para saber o número de vértices, é só contar as pontas, né? Ou seja, o encontro dessas arestas, dessas 12 arestas, nós vamos ter quantos vértices? Contem aí. 4 vértices em cima, 4 vértices embaixo. 4 mais 4, 8. Então, nós vamos ter 8 vértices nesse cubo, certo? Nesse prisma. Muito bem. Observe a pirâmide de base quadrada abaixo e determine o número de faces, arestas e vértices. Então, nós vamos determinar as mesmas coisas, só que nessa pirâmide de base quadrada, ok? Então, nós temos aqui uma pirâmide, ok? E nós vamos determinar a quantidade de faces dessa pirâmide. Lembra aí, a diferença entre prisma e pirâmide é que na pirâmide, as faces laterais, nós temos triângulos, certo? E ela possui apenas uma base. Então, aqui nós temos, na face lateral, nós temos quantas faces? Quantos triângulos?
nós temos o triângulo da frente e o de trás, o do lado esquerdo e o do direito, ou seja, 4 faces laterais. Ah, faltou uma, a base, não é? 4 mais uma, mais 1, 5, não é? Então, nós temos 5 faces, ok? Depois, nós vamos determinar a quantidade de arestas. Vamos determinar primeiro embaixo, pessoal? Embaixo, nós temos uma base quadrada, ou seja, 4 arestas, ok? E as arestas laterais, pessoal? Nós também temos 4, né? Então, 4 mais 4, nós vamos ter 8 arestas, beleza? E agora o número de vértices, certo? Nós vamos começar embaixo. Nós temos 4 vértices. Lembrando que essas, faces laterais, elas se encontram em um vértice comum. Então, 4 mais 1, 5, não é? Então, essa pirâmide de base quadrada, ela possui 5 faces, 8 arestas e 5 vértices, beleza? Continuando aqui, pessoal, planificação de sólidos geométricos. Então, pessoal, a planificação de um sólido geométrico é a apresentação de todas as formas que constituem sua superfície em um plano, ou seja, em 2 dimensões, ou seja, transformar, por exemplo, um cubo, que é uma figura em 3 dimensões, transformar ela no plano, no papel, certo? Como se a gente fosse desmontar, né? Então, observe aqui, ó. Nós temos aqui o cubo, né? E ao lado nós temos a sua planificação, ou seja, ele desmontado, ele plano, com 2 dimensões apenas, certo? Se a gente pensar em fechar essa planificação, nós vamos voltar para esse cubo. Por exemplo, aqui, ó, observe essa animação aí. Tá a forma planificada, fechando, né? Nós vamos voltar para o cubo, beleza? Um outro exemplo aqui, pessoal, ó. Nós também temos aqui uma pirâmide de base triangular, ok? Então, observe essa pirâmide e ao lado a sua planificação. A gente pode pensar a mesma coisa. Essa figura em 3 dimensões foi planificada, ou seja, desmontada no plano, certo? E se a gente quiser montar novamente, observe aqui a imagem, ó. Ela está planificada e ela vai se formar em uma pirâmide de base triangular, certo? Então, todo sólido geométrico ele pode ser planificado, certo? Desmontado no plano, ok? Um grande estudioso desses sólidos geométricos, pessoal, foi Leonhard Euler. Ele foi um matemático suíço que teve extrema importância no estudo dos sólidos geométricos. Ele criou uma relação que permite calcular os elementos desses sólidos, arestas, faces e vértices, de qualquer sólido, pessoal. Então, essa relação está aqui, ó. V mais F é igual a mais 2. O que é isso, professor? O senhor está doido? Ainda não. Então, ó, o F é de faces, o V de vértices e A de aresta, certo? Então, o que ele está dizendo aí, ó? Se tu pegar um sólido, somar o número de vértices mais o número de faces, isso vai ser igual ao número de arestas mais 2. Em qualquer sólido, beleza? Vamos pegar aqui um exemplo, ó. Verifique a relação de Euler no prisma hexagonal abaixo. Então, nós temos aqui o prisma hexagonal abaixo. E já está colocado o número de faces, vértices e arestas. E nós vamos verificar a relação de Euler e ver se vale, ok? Então, a relação de Euler diz o quê? Vértices mais faces é igual ao número de arestas mais 2. Então, vamos substituir aqui, ó. Quantos vértices tem esse prisma hexagonal? 12. Então, 12 mais o número de faces, que é 8, tem que ser igual ao número de arestas, que é 18, mais 2. Então, vamos somar aí, ó. 12 mais 8 vai dar 20, que é igual a 18 mais 2, que também é 20. 20 é igual a 20, pessoal? Sim. Então, está verificado aí a relação de Euler nesse prisma hexagonal. Também, além de verificar se nós contamos certo esse número de faces, vértices e arestas, nós também podemos determinar um desses elementos, conhecendo apenas 2, que a gente vai ver nesse próximo exemplo, ó. Então, determine o número de faces de um sólido que possui 10 arestas e 6 vértices. Então, conhecendo essa relação de Euler, que o número de vértices mais faces é igual ao número de arestas mais 2, nós vamos tentar descobrir o número de faces desse sólido. Então, substituindo aqui, ó, o número de vértices é 6, mais o número de faces que eu quero descobrir quanto é igual ao número de arestas, que são 10,
mais 2. Então, ó, 6 mais F, não sei o que é F, então vou repetir, né? É igual 10 mais 2 dá 12. Então, ó, pessoal, que número somado com 6 é igual a 12? 6 mais 6. Então, o número de faces desse sólido é exatamente 6. Logo, né, o sólido possui 6 faces. Beleza? Muito bem. Uma joaninha, pessoal, passeia pelas arestas de um cubo que medem 5 centímetros. De quantas maneiras diferentes ela pode ir de B até H usando o caminho mais curto? Então, observe aqui essa joaninha. Ela tem que sair de B, do vértice B, e ir até o vértice H. De quantas maneiras, quais as maneiras possíveis ela pode fazer utilizando o caminho mais curto? Então, a primeira maneira é o que, pessoal? Ela está em B, né? E vai para o vértice A. Aí ela andou uma aresta que mede 5 centímetros, certo? Andou 5 centímetros. Do vértice A, ela vai para o vértice D, andou mais 5, 10, né, no caso, total. E do D ela vai para o H, ou seja, ela percorreu aí 15 centímetros, ok? É uma maneira. A segunda maneira, pessoal, ela está em B, vai para A, depois vai para o vértice E depois do E vai para o H. Também andou 15 centímetros, ok? A terceira maneira está em B, vai para C, depois vai para o vértice D e depois para o vértice H que chegou, né? Quarta maneira, ela está em B, vai para C, depois para o vértice G e depois finalmente chega em H. A quinta maneira, ela está em B, vai para o vértice F, né? Depois do F vai para o G e finalmente chega em H. E a sexta e última maneira, pessoal, nós temos ela está em B, depois vai para o vértice F, depois do vértice F vai para o vértice E e finalmente chega em H. Ou seja, existem 6 maneiras diferentes dela percorrer o caminho de B até H, né? Utilizando sempre o caminho mais curto, ok? Muito bem. Dê o nome, pessoal, do sólido que tem a seguinte planificação. Então, nós temos esse sólido aí, ó. Observe aí. 3 das faces deles são retângulos. Lembra que eu falei para vocês que nos prismas, né, retos, as faces laterais são sempre retângulos. E as duas bases aí são triângulos. Lembra que no prisma, a base de cima é igual à face, desculpa, a base de baixo é igual à face de cima, que são triângulos. Então, esse sólido aí é a planificação, né, de um prisma de base triangular. Observe aí ao lado o sólido formado, né? Ao lado nós temos a planificação no plano e ao lado direito nós temos esse sólido formado, ok? Prisma triangular ou prisma de base triangular, beleza? Muito bem, então nós vimos nesta aula, pessoal, a planificação de sólidos geométricos, né? Continuamos vendo essas características desses sólidos, né, que são faces, arestas e vértices, e também vimos a relação de Euler, que vale para qualquer sólido, que diz que o número de vértices mais faces é igual ao número de arestas mais 2, ok? E também nós vimos algumas situaçõezinhas que envolvem esses elementos desses prismas e dessas pirâmides, ok? Então essa foi a aula de hoje, eu espero que tenham gostado. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque da Secretaria de Educação e até o nosso próximo encontro. Tchau!